Atos dos Apóstolos, capítulo 27. E nós vamos ler o versículo 22. Atos 27, 22. A igreja encontrou, diga amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente uma vida. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César. Eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito, e contudo necessário irmos dar numa ilha. Amém. Senhor, meu Deus eterno Pai, em nome de Jesus eu te peço que toda palavra que seja da minha boca, ela receba os filhos e vai de volta a cada coração. Pai, neste momento maravilhoso, o Senhor tem falar conosco, para nós Deus Pai. Amém. Podem se assentar. Este texto que nós acabamos de ler, ele é muito interessante. E ele fala sobre um naufrágio de um barco. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ou seria Saulo, perseguidor da igreja, agora ele Paulo, convertido e adorando ao Senhor, ele está indo ser entregue a César, para que contudo se cumprisse o propósito de Deus na vida dele. Observamos que todos nós temos um propósito. Nós viemos para esta terra direcionados a cumprir um propósito. Nós vamos viver nesta terra direcionado pelo Senhor a cumprir este propósito. E um dia nós vamos para o céu, debaixo do propósito de Deus. Então nós estamos direcionados a um propósito. Uma pessoa que ela vive sem propósito algum, a vida não tem sentido. Uma pessoa que não tem propósito de crescimento, não tem propósito, é uma vida sem sentido. Mas uma pessoa que ela tem um propósito, um direcionamento, um propósito de Deus na vida dela, tudo quanto está ao redor dela coopera para o crescimento dela. Porque nós estamos debaixo do propósito de Deus. Então nós não vamos conseguir fazer sozinho. Mas tudo quanto está ao nosso derredor, ao nosso redor, vai cooperar para o nosso crescimento. Nosso crescimento espiritual, nosso crescimento material, nosso crescimento familiar. Tudo ao nosso redor vai cooperar que nós alcançamos esse propósito. Uma pessoa que não tem propósito, ele vive aquela vida toda, sem propósito algum, sem crescimento, sem propósito de ver a libertação da família, sem propósito algum, ele tem uma vida sem sentido, porque ele não tem propósito algum na vida dele. E eu tenho a certeza, direcionado pelo Espírito Santo, todos nós que estamos aqui hoje, nós temos um propósito. Nós temos um propósito para a nossa família. Nós temos um propósito para a nossa vida espiritual. Todos nós que estamos aqui, estamos debaixo de um propósito de Deus. E quando nós estamos debaixo desse propósito, para se cumprir o propósito, vem vento, vem dificuldade. O propósito não se cumpre de qualquer jeito. Para se cumprir um propósito, tem que haver diversidades, tem que haver ventania. Observa a igreja, nós falamos de Jonas. Jonas estava dentro de um navio, e dentro deste navio havia um propósito de Deus na vida de Jonas. Jonas vai a Nínive e apregou sobre aquela cidade. Jonas fala: não vou, eu vou para Tarsis, fora do propósito de Deus. Veio a ventania, o barco quase afundou, mas Jonas não perdeu a tua vida e cumpriu o propósito de Deus. Onde ele foi?
a Nínive pregar o Evangelho, porque Deus está no controle. Sem propósito não alcança nada. E quando nós estamos fora da direção, Deus, o nosso Senhor, nos coloca para nós alcançarmos o propósito. É verdade, Deus. Ei, não desista. Aleluia. Não desista. Glória a Deus, Pai. Estive longe das cruzes. Falei com vários irmãos, companheiros de paletó, companheiros que dirigiam trabalho, se entregaram, não estão mais dirigindo, malemar cultuam, entregaram, penduraram o paletó, saíram do propósito de Deus. E aí tu olha a situação, a vida daquele cidadão que era recheada de vitória, recheada de bênçãos. Agora tu vê uma vida miserável, uma vida de luta, uma vida de prova e uma vida dificultosa, porque saiu do propósito de Deus. Não desista. Aleluia. Não desista do que Deus tem para você. Glória a Deus. Não desista do que Deus tem para a tua família. Você quer ver uma coisa? Como quando Jesus tem propósito com família, como é interessante. Estou fazendo uma introdução para você entender e continuar nesse propósito. A Bíblia nos declara que Jesus vai passar em uma aldeia. E nessa aldeia de Betânia, encontra-se com Lázaro. Propósito de Jesus, amizade, amigo. A Bíblia diz assim que Lázaro era amigo de Jesus. Todas as vezes que Jesus passava por aquela aldeia, ele fazia questão de entrar na casa de Lázaro. Porque fez amizade, amigo. Só que de repente ele tem uma notícia. Os servos de Marta e Maria falam assim: olha, Lázaro está morto, Jesus vem até aqui porque está morto. E ele fala assim: não, mas fica tranquilo que eu estou chegando, leva 4 dias para chegar, amigo, e leva 4 dias para chegar até lá. Podia somente dizer uma palavra, mas fez questão de levar 4 dias de chegar até lá. E a Bíblia nos declara que quando ele chega até lá, ele não correu falar com Lázaro. Ele podia chegar direto lá na porta do sepulcro e falar: Lázaro, vem para fora, Lázaro. Mas ele fez questão de falar com Marta e Maria primeiro. Ele fez questão de conversar com as duas primeiro. Por quê? Ele já não sabia que estava morto. Por que ele não chegou, já foi de frente com a pedra? Sai para fora, Lázaro. Mas ele fez questão de falar com as duas primeiro. E surgiu uma conversa. E eu entendo comigo que antes de Jesus falar com alguém morto, Ele quer falar contigo que está vivo. Antes de Jesus falar com alguém que está morto, Ele quer falar contigo que está vivo. Talvez você vê teu casamento está quase morto. Talvez você está vendo o teu esposo quase morto, o teu filho quase morto. Ei, não te preocupa não. Deus está falando contigo hoje que está vivo, porque Ele tem propósito e vai dizer lá, e vai revelar, e vai sair da situação lá. Sabe por quê? O propósito de Deus não falha. Primeiro Ele fala com quem está vivo, para depois realizar trazer a vida de novo. Ei, o teu lar não vai morrer, o teu lar não vai permanecer assim. Sabe por quê? Jesus está falando contigo. Levanta a tua cabeça e marcha, porque o propósito de Deus não vai falhar na tua vida. Observe que essa ocasião estava difícil. Paulo sendo entregue, e vem um vento muito forte, uma tempestade muito forte de encontro ao navio. E para quem sabe que tempestade já não é fácil, ainda mais em alto mar. E eu já passei por vento forte em alto mar, eu sei que não é fácil. Medo de afundar aquilo lá não é brincadeira não. Pesquei muito em alto mar e
Sei o medo que dá. Mas diz que esse vento aqui é chamado vento euroaquilão. É um dos ventos mais fortes que tem. Ele é um vento contrário. É como se fosse um tufão, de tão forte. Tinha 276 almas dentro do navio, presos, inclusive Paulo. O vento forte vem de frente e começa a querer naufragar aquele navio. E eu vejo o piloto desesperado, o marinheiro, eu vejo as almas desesperadas, eu vejo eles ansiosos e preocupados, assim, o barco vai afundar. Mas só que eu vejo Paulo tranquilo. Eu vejo Paulo descansando no Senhor. Eu vejo Paulo pensando assim, esse navio, por mais que afunde, nós vamos sobreviver. O barco pode até naufragar, mas nós vamos sair com vida. O navio pode até naufragar, mas nós vamos sair daqui com vida. Glória a Deus. O vento, ele vem para tentar te empurrar para trás. O vento, ele vem tentar para te barrar. O vento, ele vem tentar fazer você voltar para trás. Eu estou pregando, é para cristãos, a qual sofre diversidade nessa vida. Eu estou liberando uma palavra de Deus para o teu coração, dizendo assim, olha, o vento forte não vai fazer você parar. O vento forte não vai fazer você morrer. O vento forte não vai fazer você desistir. O vento pode até forte, mas a promessa de Deus ela vai se cumprir na tua vida. De uma forma ou outra, você vai chegar em Malta. De uma forma ou outra, você vai chegar na ilha. Eu não sei como, o barco pode afundar, mas você vai chegar do outro lado, porque a promessa de Deus é essa, é te dar vitória para tua casa, para tua família. A promessa do Senhor é realizar o teu sonho, é realizar o desejo do teu coração. O vento pode até ser forte, mas tu serás sobrevivente debaixo do propósito de Deus. Pessoas não vão entender como você sobreviveu. Pessoas não vão entender, igreja. Porque eu vejo, igreja do céu, um Deus cuidando de você. Eu vejo um Deus cuidando da igreja. Eu vejo um Deus neste lugar, se eu for apontar cada um o sofrimento que nós temos no dia a dia. Mas eu vejo um Deus cuidando. Eu vejo um Deus livrando. Eu vejo um Deus, quando Ele vem com aquele bálsamo dele, colocar sobre o teu coração, dizendo assim, olha, eu estou no controle. Ei, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Eu vejo Deus cuidando, dizendo assim, olha, não desista do teu propósito. Não desista daquilo que Deus prometeu na tua vida. Se Ele prometeu que Ele vai libertar, Ele vai libertar. Se Ele prometeu que Ele vai curar, Ele vai curar. Se Ele prometeu que Ele vai te dar um futuro promissor, Ele vai te dar um futuro promissor. Se Ele prometeu que Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele prometeu que não vai faltar a farinha na panela, nem o azeite na botija, não vai faltar. Ele está cuidando. Quando eu me entreguei para o Senhor Jesus Cristo, eu me entreguei pela dificuldade que eu vivia. Eu me entreguei pelo momento que eu estava vivendo. Mas mesmo assim, quando eu me entreguei, eu não tinha a sensibilidade de conhecer esse Deus. Sempre confiei que é um Deus que cuida de nós. Mas não imaginava qual o poder que esse Deus tinha de cuidar de nós. E quando eu me entreguei para Jesus, eu pensei comigo assim, eu quero conhecer Deus. Eu quero sentir esse Deus. Mas eu não quero só sentir o emotivo, porque se você escutar uma música lenta, uma música bonita, você se arrepia, você chora. Não precisa ser exatamente isso. Eu queria sentir Deus. Eu não queria ter emoção de sentir ouvir um louvor e as lágrimas descerem e eu imaginar Deus falando, não é. Eu queria sentir Deus. Eu queria sentir um Deus
dizendo assim: olha, eu estou cuidando de vocês. E no decorrer da minha jornada, Deus foi aparelhando o caminho de todas as formas. Foi limpando, foi livrando, foi guardando, foi abençoando. E um dia, eu aqui em Jaraguá do Sul, ia pregar na Santa Ceia em Mogi das Cruzes, e eu falei assim: vamos sair daqui umas 4 horas da manhã. E eu peguei minha esposa, a Sarinha, a Bruna e o Leandro. Estamos em 7 horas da manhã conversando com o Leandro. Jogaram cloro na pista, conforme vem aquele sereno, molhou a pista, ficou liso. Aonde eu capotei o carro, capotou 5 ou 6 carros também. Veio o rapaz, resgate, nos levou. Fomos para o hospital, eu, o Leandro e a pastora lá, que Deus deu um grande livramento. Eu, com a preocupação da pastora bater com essa parte no peito, eu fui segurei ela. O teto do meu carro, ele vem assim, ó. Ele quebrou bem em cima do meu banco assim, e chegou a pegar no banco assim, ó. Quebrou o teto, só do meu lado. E eu peguei e falei assim, passamos, saímos do hospital mais 5. A Sarinha e a Bruna nem aconteceu nada. O meu carro passou em frente na avenida aí, e pessoas olharam, inclusive o dono da oficina, onde está a minha oficina hoje. A mulher dele falou assim: no mínimo quem estava dentro desse carro morreu, mas não sabia que era nós. E eu dentro da igreja ali embaixo, a irmã veio entregar um recado para mim de Deus e disse assim que a viagem minha para São Paulo era só de ida, que eu não ia mais voltar. Aí foi quando, na minha jornada de 10 anos de evangelho, foi quando eu vi que verdadeiramente Deus cuidou dos seus. Eu saí daqui para ir, eu falei umas 3 vezes: vocês estão de cinto aí atrás, vocês estão de cinto aí atrás, e eu não saio sem orar. Eu começo a sair de casa, eu já oro para Deus nos livrar. Quem viu o meu carro, quem vê o meu carro, pensa que o motorista morreu. Mas não. As mãos de Deus estavam sobre nós. As mãos do Senhor estavam sobre nós. Algo que era para ser interrompido na jornada, Deus falou assim: olha, você vai chegar do outro lado. Podem até armar todo tipo de cilada e reunião contra ti, você vai chegar do outro lado. Pode ser que o carro esteja tudo amassado, mas eu estou aqui para a glória de Deus. Sabe por quê? Eu começo a entender que esse Deus, Ele cuida de nós de uma forma que nós não esperamos. Aonde nós não imaginamos, vem a providência do Senhor. Aquele momento que nós não esperamos, aquela dor no coração, vem o bálsamo do Senhor sobre nossa vida. No momento que nós não esperamos, aquela luta travada e o povo querendo acabar de pisar para afundar, vem as mãos fortes e poderosas de Deus e nos coloca de pé. Sabe por quê? Tem propósito, e ninguém desce a sepultura antes de cumprir o propósito do Senhor. Não desce, igreja, porque Deus, Ele vai livrar. Paulo, ele tem a sensibilidade. Ele fala assim: esta noite um anjo falou comigo que o barco vai afundar, mas nós não vamos morrer. Imagina que recado abençoado. O barco vai afundar, mas nós vamos permanecer vivos. A Bíblia nos declara que a tempestade, quando ela vem na nossa vida, Cristo está no controle. A Bíblia nos diz que Jesus fala assim: vamos atravessar o lago. Entramos no barco e vamos para outra margem. Quando está no meio do lago, veja bem, o Senhor sabe de todas as coisas. E por que vem a tempestade? Se Ele sabia que havia tempestade, Pedro, pescador, entendia de tempo.
Não, o tempo está bonito. Imaginamos, estamos na bênção. Com Jesus junto, melhor ainda. Mar adentro. Lago de Tiberíades, Mar da Galileia. Passando para o lado, no meio do lago, a ventania vem. Senhor, 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 ajuda-nos, porque perecemos, vamos morrer. Jesus se desperta. Ele fala alguma coisa para o mar? Não. Ele fala alguma coisa para o vento? Também não. Ele fala alguma coisa para a situação que está acontecendo da natureza? Não. Ele libera a palavra para Pedro, para os discípulos. O Senhor não fala com tempestade. O Senhor não fala com ventania antes de falar com você. Antes do vento vir, ou de vir, dependendo da circunstância, Ele vai falar contigo. Homens de pequena fé. Depois Ele acalma o vento. Mas primeiro Ele fala com o homem: o propósito de Deus depende da tua fé. O propósito de Deus na tua vida depende da tua fé. É acreditar, levantar a cabeça. Eu sou vencedor pelo poder que há no nome de Jesus. Eu não aceito a derrota no meu lar. Eu não aceito a derrota na vida dos meus filhos. Eu não aceito a derrota na minha família. Eu não aceito a derrota no meu trabalho. Ei, o Senhor não está falando com problema. O Senhor não está falando com ventania nem tempestade. O Senhor está falando é contigo. Aumente a tua fé. Creia no poder que está nas mãos do Senhor. Para depois Ele falar: tempestade, aquieta-te vento, aquieta-te mar. Depois Ele fala com ele, mas primeiro Ele vai falar contigo. Levanta a cabeça, marcha, creia no propósito de Deus e tu serás um grande rei. Ô glória, aleluia! Para Jesus falar com a tempestade, primeiro falou com os discípulos. Aleluia! É verdade. Para Jesus falar com Lázaro, primeiro falou com Marta e Maria. Agora a ocasião que nós vemos aqui, o anjo libera Paulo. Tenha bom ânimo. O barco vai afundar. Não tem problema não. O importante é vocês saírem ileso. Deixa o barco afundar. Mas o importante é vocês saírem sem nenhum ferimento. O importante é vocês saírem sem nenhum machucado. E verdadeiramente, o barco afundou. E a Bíblia nos declara que mesmo quando o barco afunda, todas as almas chegam à ilha. Porque foi a ilha, tinha propósito. Você vai ser entregue a César, mas antes de César você tem que passar pela ilha. Aleluia. É forte, né? Tu vai ser entregue a César, mas antes de ir para César, eu preciso que você passe pela ilha. Porque a ilha está morrendo. Quem está lá está morrendo. Eu preciso que você vá até lá e convença eles. A Bíblia nos declara, eu não sei, tá? A Bíblia nos declara que eles foram até a ilha. Eu não sei como chegaram até lá, mas eu imagino que quando um barco afunda é madeira, é boia, é tudo quanto é coisa arada, vai flutuar. E eles se agarraram naquilo e chegaram lá. Chegaram na ilha. E quando chega lá, muito frio. A ilha de Malta, hoje, pela geografia bíblica, nós vemos que é próximo à Rússia, naquele meiado ali. E é muito frio, muito gelado. Então eu imagino que quando eles saem da água, frio, eles vão caçar o quê? Madeira. Eles vão caçar o quê? Lenha. Para acender um fogo. Para se aquecer da friagem e para os bichos não chegar perto. Mas a Bíblia nos declara que Paulo sai a catar lenha. Porque o difícil, muitas das vezes, não é você acender um fogo. O fogo é fácil você acender. Mas o difícil é você manter ele aceso. Você manter ele
Essa é de outra coisa. Vai pescar uma noite, passa uma noite acampando no mato. Você faz uma fogueira, enquanto você está enxergando, você está vendo lenha. Quando começa a acabar a lenha, você já começa a se preocupar. Está escuro, já não tem como achar. Porque a preocupação é deixar o fogo aceso. Quando o fogo está aceso, cobra nenhuma chega. Amiga não chega, porque o fogo está aceso. Amiga não chega. Amigo não chega, porque o fogo está aceso. Difícil não é acender o fogo. O difícil é manter a chama acesa. Hoje você vem aqui pela misericórdia do Senhor. Manter essa chama acesa dentro de você. Você veio aqui hoje pela misericórdia de Deus. Você está na tua casa, meu Senhor. Eu estou cansado, eu estou cansada, o corpo cansado, mas eu preciso manter o fogo aceso. Eu preciso manter a chama acesa. E como nós vamos manter a chama acesa? É louvando, é adorando, é orando, é cultuando, é glorificando, é exaltando, é bendizendo. O fogo vai ficar aceso. E quando o fogo está aceso, o inimigo não chega. Sabe por quê? Ele corre de fogo. Aonde uma cobra vê fogo, ela não chega perto. Aonde um bicho peçonhento vê fogo, ele não chega perto. Aonde o diabo, o inimigo de nossas almas, ele vê o fogo do Espírito Santo na tua vida, ele não chega perto, porque ele sabe, esse fogo é fogo, eu tenho que correr. Se você está entendendo, glorifica e exalta esse Deus, bendiga o nome dele, mantenha esse fogo aceso, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. A Bíblia nos declara, Paulo preocupado com fogo, eu não posso deixar essa chama se apagar. Paulo era apóstolo, ele não tinha que correr atrás de lenha, não. Quem tinha eram os outros. Levítico diz lá que o sacerdote não corria atrás de lenha, não. Quem corria eram os outros, para manter a chama acesa, para manter o altar com o fogo aceso. Mas Paulo, preocupado com aquele fogo que não podia se apagar, ele falou: eu vou catar lenha também. Não é minha obrigação, mas eu também vou. E diz que quando ele vai pegar, uma víbora pega ele. E quando essa víbora morde ele, eu vejo a cena muito interessante, ele chacoalhando aquela víbora e ela grudada nele. E todos esperavam que ele ia morrer. Todos esperavam. O veneno o pegou. Vai matar. O barco não morreu. O naufrágio veio, não morreu. Mas agora ele vai morrer picado por uma cobra. Olha, então eu falo assim: quem tem o propósito de Deus não morre. Quem tem o propósito de Deus não morre. Olha, então eu falo assim: não precisa temer, Deus é contigo. Não precisa temer, Deus é contigo. Então diz assim: o Senhor teu Deus é contigo. O Senhor teu Deus é contigo. A Bíblia diz assim, Marcos 16, diz assim: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Mas ele diz assim, ó, no 17: e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Versículo 18: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre enfermos e os curarão. Uma coisa mortífera não vai fazer com que você morre. Sabe por quê? Você é vacinado pelo Senhor. Neste mundo
Como vai cair se Aleluia. Como vai cair se quando você levanta pela manhã, você coloca o teu joelho no chão e fala, Senhor, me livra de todo o mal? Como vai conseguir ver você no chão se quando você vai dormir à noite, Senhor, eu te agradeço por esse dia que você me concedeu? Como você vai cair se quando pela madrugada, pouquinho a força está lá, Senhor, me perdoa, abençoa minha casa, meus filhos, abençoa minha família? Como vai cair? Mantenha a chama acesa. Que o inimigo, o vizinho, aquele que não quer, querendo ver você no chão, e vai continuar querendo ver, mas não vai conseguir. Paulo sobressaiu de uma forma extraordinária, porque Deus era com ele. Mas Paulo fez a história dele. Agora nós estamos fazendo a nossa. Paulo fez a história dele. Olha para tu ver, na tua jornada adorando o Senhor, quantas das vezes o seu barco não afundou e você sobreviveu? Quantas das vezes você levantou sem chão, preocupado, e você continua de pé? Quantas das vezes tu levantou pensando assim, agora vai dar zebra na minha família, e no outro dia é um reboliço de Deus e a tua família está toda organizada? Quantas vezes? É verdade. Quantas vezes? A Bíblia nos diz assim que quando Jesus ele vai ao templo em Jerusalém, chuta os cambistas fazendo negociação dentro da casa do Senhor, chuta tudo, quebra tudo. Se você vê, sei lá, em Caim, o que você vai dizer que quer? Vândalo? Sim ou não? Não tem pouco. Não tem pouco. Se você vê isso lá em São Paulo, você vai dizer o quê? Chutando as barracas na porta da igreja, vandalismo. Jesus chutou. Jesus meteu o pé em tudo. Mas só que Jesus, ele estava organizando. Ele estava organizando o que estava desorganizado. E nessa noite, ele vai chutar tudo para fora de você. E não provém dele. Mas é uma bagunça divina. Para que você venha crer que o Senhor está no controle. Mas você pode chutar de dentro para mim a incerteza, a dúvida, falta de fé, desacreditar. Nessa noite ele está chutando tudo para fora. Para mostrar que ele é o teu Deus. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aquela oração. Vamos cantar a igreja, vem? A igreja vem. A igreja vem. Aleluia. Aleluias.